Bem, pessoal, essas são as 8 etapas do preenchimento da DS 260. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos fazer as primeiras 4 etapas. Começando, dados pessoais, dados de endereço e telefone e de família. Os outros 4 vão ficar para o próximo vídeo. Primeira etapa, então, começando. E nós começamos, então, com algumas séries de instruções que nós precisamos ler. Aqui fala sobre o tempo de inatividade. Se você ficar mais de 20 minutos sem preencher nada no formulário, ele vai fechar. Então, para você não perder as informações, você vai clicando em salvar antes de avançar para a próxima página. Fala também para você ter os documentos importantes na mão para facilitar o preenchimento. E algumas outras instruções, como responder de forma completa todas as perguntas, ter os documentos necessários na mão, que todas as respostas devem ser em inglês, que você deve revisar tudo antes de salvar, imprimir ou enviar no e-mail a página de confirmação e preparar toda a documentação para a entrevista. E confirma que leu tudo. Próxima etapa, então, são os dados pessoais 1. A primeira coisa é o sobrenome. Depois pergunta o seu nome e depois o nome completo no seu idioma nativo. Logo embaixo ele pergunta se você já utilizou outros nomes. Se você colocar sim, ele vai abrir as caixinhas para você preencher os outros nomes que você já utilizou na sua vida. Para acrescentar outros é só clicar aqui em adicionar outro e ele vai abrir o número de caixinhas necessário. Logo abaixo você vai preencher com a data de nascimento e em seguida cidade, estado e o seu país de nascimento. Lembrando de sempre salvar primeiro para depois continuar para não perder as informações que você já preencheu. Próximo passo, informações pessoais 2. Primeiro, ele pergunta o seu país de origem. Aí você seleciona o seu país de origem e abaixo ele pergunta informações sobre o seu documento de viagem. Eu selecionei o passaporte e assim ele abre as caixinhas para você preencher os dados do seu passaporte. A ID do documento é o número. Aí o país onde ele foi emitido, data de emissão e de validade. Em seguida, se você possui alguma nacionalidade diferente daquela que você informou. Se você colocar sim, ele vai abrir a caixinha para você informar. Próxima etapa, endereço atual e anterior. Começando pelo endereço atual, ele pede a rua e o número, cidade, estado, CEP e o país em que você mora. Em seguida, desde quando você mora nesse endereço. Agora que o bicho começa a pegar. Ele pergunta onde você morou desde os seus 16 anos de idade. E o engraçado é que ele dá a data exata do seu aniversário de 16 anos. E você precisa começar a preencher do endereço anterior ao que você mora agora até o que você morava quando tinha 16 anos de idade, ou seja, de frente para trás. E aqui as informações são as mesmas. Rua, número, cidade, estado, o CEP, o país e o mês e o ano que você começou a morar nesse endereço e o mês e o ano que você saiu de lá. Para adicionar um endereço novo, basta clicar em adicionar outro e ele vai abrir uma nova caixinha de respostas para você preencher. Logo abaixo ele pergunta o número do seu telefone, telefone secundário e telefone do seu trabalho. Ele vai perguntar se você utilizou outros números de telefone nos últimos 5 anos. Basta você clicar no adicionar outro e preencher os outros telefones que você utilizou. Em seguida, ele pergunta o seu endereço de e-mail atual e depois se você já utilizou outros endereços de e-mail nos últimos 5 anos. Você clica em adicionar outro e adiciona os outros endereços. Em seguida, vem as suas mídias sociais. É bem simples. Você clica na setinha, seleciona as mídias sociais que você tem e depois você precisa colar o endereço de identificação de cada uma delas, que não é a mesma coisa do seu login. Você precisa procurar lá nas configurações da sua conta para colar aqui. Adicionar outro, você vai adicionar outras redes sociais que você tem. Eu adicionei aí Facebook, LinkedIn e TikTok, só para vocês verem como que fica. E abaixo ele pergunta se você tem outras mídias sociais para adicionar, você clica sim ou não, enfim, e bora para frente. Próxima etapa, vem o endereço de correspondência e permanente. Primeiro ele pergunta se o seu endereço de correspondência é o mesmo do seu endereço atual. Se sim, você coloca sim, se não, ele vai abrir as caixinhas para você preencher qual é o seu endereço de correspondência. O endereço permanente é o endereço para onde você vai quando você migrar. Então, é o endereço que você vai morar a princípio. Próxima pergunta é se você quer que seu green card seja encaminhado para o seu endereço permanente. No meu caso, não, porque eu e o Jason vamos nos mudar. Então, eu coloquei o endereço dos pais do Jason. Próxima e última etapa do vídeo de hoje são as informações sobre família, começando pelas informações dos seus pais. Primeiro vem as informações do seu pai, que são sobrenome,
nome, data de nascimento, aí cidade, estado e país de nascimento e, por último, se seu pai está vivo ou não. Em seguida, pede as mesmas informações da sua mãe. Próximo passo vem então as informações do seu cônjuge. E as informações são as mesmas: sobrenome, nome, data de nascimento, cidade, estado e país de nascimento, endereço do cônjuge, ocupação, data do casamento, cidade, estado e país do casamento. E se você tem um cônjuge anterior, ou seja, clicando em sim, já vai abrir as caixinhas para você preencher as informações do seu ex-marido, da sua ex-esposa. Do seu ex-companheiro ou companheira, pergunta sobrenome, nome, data de nascimento, data do casamento, data que acabou o casamento, qual foi o motivo que acabou o casamento e aonde acabou o casamento. Se você teve mais do que um divórcio, clique em adicionar outro e coloque as informações dos outros divórcios. Como eu falei no início do vídeo, nesse vídeo nós vamos até aqui sobre informações de família. No próximo vídeo, a gente faz a segunda parte, então, do preenchimento da DS 260 e finalizamos, ok? Muito obrigado por assistirem, cliquem, compartilhem e até o próximo vídeo.